A situação na Venezuela continua tensa. Nesta terça-feira, um jornalista mexicano denunciou que ficou retido pelo governo venezuelano após entrevistar o presidente Nicolás Maduro. Já a ONU denunciou o uso político da ajuda humanitária à Venezuela, tema da reunião do Grupo de Lima, ocorrida na segunda-feira, na Colômbia, com a presença do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, negou qualquer possibilidade do Brasil intervir militarmente no país vizinho. Para entender a crise que cerca a Venezuela, nós contamos com a presença da professora de Direito Internacional da Universidade Federal de Uberlândia, professora Tatiana Skeff. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença, sempre um prazer estar aqui para falar sobre esses temas com vocês. Bom, professora, como a gente falou na abertura, a situação na Venezuela é muito tensa e envolve uma série de atores internacionais. Por que a crise chegou a esse nível? E acrescento na pergunta, por que atores tão importantes como os Estados Unidos estão tão preocupados com a Venezuela? E penso aqui em outros países da América, né, que vivem em situação muito complicada, como o Haiti, por exemplo, não são pauta do governo americano nesse momento. Pelo menos é o que se questiona na imprensa internacional. A situação da Venezuela ela já vem degringolando, de certa forma, há alguns anos, né? Desde a recondução sucessiva, né, do presidente Nicolás Maduro faz com que a gente tenha problemas em relação a não só a política, mas também a economia do país, né? O país acaba se endividando muito, tem uma das maiores inflações do mundo, a maior inflação do mundo. E isso acaba prejudicando economicamente o Estado e logo a população. Sim. Mas o envolvimento desses países do cenário internacional, seja para o reconhecimento, por exemplo, do Guaidó, seja para a manutenção do Maduro, ela envolve outras questões, sempre pautadas também no viés econômico, né? Os Estados Unidos ele tem um interesse, claro, na Venezuela, porque a Venezuela é grande produtor, né, de petróleo. Isso faz com que ela seja, de certa forma, um polo na América do Sul que acaba sendo não um competidor, mas acaba tendo uma pulga atrás da orelha dos Estados Unidos. Sim. Por outro lado, a gente vai ter países como China, como Rússia, que são grandes credores da Venezuela atualmente. Então, isso faz com que a gente tenha um jogo político muito maior envolvido, que acaba tendo a população venezuelana como sofrendo, né, objetivamente dessa situação. Sim, então dá para imaginar que nessa história, quando a gente fala em ajuda humanitária, ok, a intenção é muito boa, mas por trás disso tem outras coisas, outros fatores, outros interesses por trás, não só unicamente em ajudar a população venezuelana. Pois é, o direito internacional é uma situação, política internacional é outra situação. Sim. No momento em que a gente tem uma situação de calamidade, sim, o direito internacional diz que os países devem colaborar para melhorar a situação das pessoas que estão envolvidas nessa crise, né? Isso está estipulado na própria Carta das Nações Unidas. Por outro lado, nós temos também os interesses dos estados em quererem colaborar, claro, né, para uma situação de desfavorecimento, no caso do Nicolás Maduro, para um favorecimento do Guaidó em relação a ser um líder à frente do Estado. Bom, você aí de casa pode participar da nossa conversa, é só mandar um WhatsApp. Anota aí, 99588-2374, 99588-2374, tá na tela o número para você participar, mas apenas por mensagem de texto. Pode fazer perguntas para a nossa professora Tatiane, mas também pode fazer seu comentário, sua análise. Afinal de contas, a gente tem, pelo menos claro hoje na imprensa e na opinião pública mundial, duas opiniões, pelo menos duas visões a respeito do mesmo assunto. Por exemplo, a tendência de grande parte da mídia é de resumir o conflito entre pró ou contra Nicolás Maduro. A questão, como a gente já estava analisando, é bem mais complexa e até mesmo externa à Venezuela. Que impacto tem esse tratamento dado por parte da mídia brasileira ao conflito na percepção de que da realidade do país vizinho? Aqui a gente está propondo duas visões para analisar esse caso, mas a gente sabe que em outros veículos a posição já é bem marcada contra Maduro, por exemplo, especialmente na imprensa brasileira, da manifestação de alguns comunicadores e jornalistas, por exemplo. Como é que a gente pode entender até mesmo os interesses da população brasileira a respeito da Venezuela?
Essa é uma situação interessante, porque, por exemplo, no Brasil, quem acaba sofrendo com os reflexos diretos dessa crise é a população de Roraima, né, que já está há alguns dias, por exemplo, sendo abastecida da energia elétrica apenas pelas termoelétricas nacionais, porque a Venezuela cortou qualquer abastecimento de energia elétrica. Né? E essa situação também acaba sendo prejudicial não só para os brasileiros que estão na própria Venezuela, se a situação acaba piorando, claro, né, acaba sendo um motivo talvez pelo qual eles queiram retornar e agora com as fronteiras fechadas isso se torna um problema, né? Não só Brasil como Colômbia também tem as fronteiras fechadas, de modo que essas pessoas elas não conseguem então sair dessa situação. E a própria situação das pessoas que estão em Roraima, que normalmente acabavam circulando, né? Sim. Entre as fronteiras de Pacaraima, indo à Venezuela e voltando, ou vice-versa. Podemos citar o exemplo, Pacaraima não tem posto de gasolina. Né? A gasolina vinha da Venezuela e a situação ficou crítica para a população brasileira. Exato, são cerca de 2 horas de trajeto ali de Boa Vista até Pacaraima, né? Então isso acaba sendo um problema, porque a gente vai precisar do abastecimento saindo de Boa Vista, que já também não é muito abastecida. Mas a situação dos veículos de notícia, né, ela acaba sendo interessante. Por quê? Porque a gente vê também uma política por trás, né, o jogo político por trás, o tabuleiro político. Então é engraçado, inclusive, utilizar, por exemplo, as notícias da própria Al Jazeera e do próprio New York Times, que a gente vai ver também situações conflitantes acerca da própria Venezuela e o que se escolhe vincular na mídia acerca disso. Seja, por exemplo, o sofrimento da população, como foi o caso do jornalista que vinculou aquele vídeo das pessoas buscando comida em latas de lixo, mas também, por outro lado, a situação do governo, que Nicolás Maduro faz diversos discursos e a gente nota uma grande população participando dessas manifestações, né? O que demonstra também que há pessoas que estão a favor do próprio governo, né? Inclusive, uma situação interessante é a própria mídia, por exemplo, dizer que o fechamento da fronteira se torna problemático no momento em que o Guaidó seria o líder das Forças Armadas do Estado, porque ele seria o autoproclamado presidente. Por outro lado, ele, por mais que tenha se autoproclamado, quem está à frente do Estado, controlando as fronteiras, controlando o exército, ou seja, exercendo de fato a posição de presidente, é o Maduro. Então, ele acaba sendo, né, o grande líder que está ainda à frente do Estado e que, se ele ordena o fechamento, de fato, fecharia, por mais que isso seja ilegal à luz de alguns tratados. Bom, sobre Nicolás Maduro, ele foi eleito num processo eleitoral que sofreu muitas críticas de seus opositores e também de outros países, outras organizações. Afinal, as eleições na Venezuela são transparentes, o processo é legítimo e aqui há um ponto de vista da professora, né, e gostaria de saber, o seu ponto de vista, foi uma eleição legítima? Pois bem, no momento em que a gente passa a ter uma eleição sucessiva de um mesmo chefe de Estado e a perseguição de opositores políticos, claro que essa eleição acaba tendo, né, um viés obscuro. Mas para isso serve a participação da própria ONU. Tanto a ONU vem, inclusive, acompanhar as eleições no Brasil e ela o faz mundo afora. Ela também foi ao pleito no ano passado na Venezuela para averiguar se estavam sendo tomadas as medidas acerca da liberdade de escolha política por parte dos cidadãos em relação ao novo chefe de Estado que seria, ou a manutenção do Maduro. De fato, o Antônio Guterres, que é hoje o secretário-geral da ONU, manifestou que, sim, foram legítimas em que pese houvesse alguma perseguição a líderes políticos, o que poderia, sim, ensejar uma visão dúbia acerca das eleições. O que eu quero dizer com isso é que, por um lado, a gente tem votos, a gente tem votos expressivos, mais de 60% da população apoiando Maduro, porém a gente também tem perseguição de outros líderes. Então, sim, é legítimo, porém há dúvidas em relação à possibilidade de outras lideranças participarem do pleito. Na minha posição, eu entendo que, claro, isso é uma situação de direito interno do Estado. A ONU acompanha, a ONU poderia ter dito, né, de maneira aberta, não foram legítimas as eleições, mas ela não o fez. E no momento em que a gente tem essa posição dentro do Estado, o direito internacional ele tem um princípio básico que é o da não intervenção, não ingerência nos assuntos internos. E o que se nota muito por parte dos outros países, até do próprio reconhecimento do Guaidó por parte da União Europeia, por parte
parte do Grupo de Lima, não na sua totalidade, porque alguns países, como por exemplo o México, que compõe o Grupo de Lima, votou contra o apoio ao Guaidó, faz com que a gente tenha, por exemplo, uma ingerência nos assuntos internos, ao meu ver, né? Sim. Por mais que seja interessante proteger a população, abrir, por exemplo, para assistência humanitária chegar de fato a essas pessoas, a gente não pode esquecer também desses outros princípios de não ingerência nos assuntos internos dentro de um Estado. No caso do autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, ele tem de fato, na sua percepção, um apoio popular que é sustentado através da imprensa, por exemplo? Pois bem, aí nós vamos visualizar, por exemplo, nos últimos dias as manifestações que houveram na própria Venezuela, em que a gente tinha pessoas, né, nos comícios feitos pelo presidente Maduro e tinham pessoas também nos comícios feitos pelo Juan Guaidó. A questão interessante é que sim, claro, nós temos também oposição em todos os estados. Óbvio que a oposição vai sair às ruas e vai se manifestar a favor. De um presidente, por exemplo, o Juan Guaidó, que se autoassumiu em razão dessa possível ingerência, ou melhor, essa não clareza das eleições. Transparência das eleições, exatamente, no ano passado. Porém, eu não vejo como uma população massivamente apoiando o Juan Guaidó, né? O que nós vemos é mais a comunidade internacional, encabeçada por Estados Unidos e União Europeia, e o Grupo de Lima apoiando esse presidente. O que, de certa forma, de novo, acredito ser ingerência nos assuntos internos do Estado. Agora, o que explicaria na tua concepção, professora, o número de refugiados que temos não só no Brasil, mas especialmente na Colômbia e em outros países de língua espanhola? Exato. Na Colômbia, o Peru e o Brasil, né, são países que recebem os venezuelanos desde o início da crise lá em 2015. Então, a gente vê, sim, uma piora na situação dos venezuelanos, o que faz com que muitos saiam do seu estado e busquem essa tutela de outros países. Por outro lado, essas pessoas, quando elas têm uma deficiência, por exemplo, em relação à moradia, saúde, alimento, claro, essas pessoas podem buscar outros estados. Mas daí a gente já vê uma situação que é o próprio fechamento da fronteira por parte do governo venezuelano, impedindo que essas pessoas busquem um outro país se aquele país não está provendo para aquele indivíduo. O que, de certa forma, piora a situação da Venezuela no cenário internacional. Sim. Porque se a Venezuela mantivesse as fronteiras abertas, essas pessoas que se sentissem lesadas poderiam buscar outro país. Então, o fechamento prejudica Maduro, de certa forma. Sim. Né? Temos uma pergunta na nossa tela, telespectador Alexandre Martim, de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Alexandre. Quem é este Juan Guaidó? O que legitimou a se autodeclarar presidente? O Juan Guaidó, ele era o líder da Assembleia Nacional da Venezuela, também era da oposição de Maduro, e no momento em que a Assembleia Nacional determinou que as eleições, de certa forma, poderiam ter uma falta de transparência, como falávamos antes, então ele se autoproclamou presidente com o intuito de fazer com que houvesse o chamamento de novas eleições na Venezuela. Novas eleições essas que Maduro poderia participar e poderia ser eleito, inclusive, novamente, né? Em razão da própria Constituição venezuelana, atualmente modificada ainda por Hugo Chávez, a mantê-lo, né, no cargo de maneira sucessiva, sem haver limites. Né? Sim. Bom, para encerrar, a pergunta agora sobre o Brasil. A gente viu a posição do general Mourão no Grupo de Lima se manifestando, dizendo que soluções diplomáticas, né, até mesmo com embargos, enfim. A gente pode imaginar algum tipo de situação mais tensa? Como o Brasil deve se posicionar a respeito disso? Essa posição do general Mourão ponderada, ela expressa realmente o que o Brasil poderia ou até deveria fazer, na sua concepção, professora? O vice-presidente Mourão agiu conforme a agenda do Brasil de política externa em todos os anos. Né? Nós sempre mantivemos uma posição de não utilização do uso da força, defesa dos meios pacíficos de solução de litígios. Então, a posição dele mantém a posição da política externa brasileira desde a proclamação da República, que é a não ingerência nos assuntos, não interferência militar em outros estados. Então, isso me alegra bastante. Claro que a posição do Grupo de Lima também caminha nesse mesmo sentido. Vale lembrar que o Grupo de Lima ele é formado por 14 países e os Estados Unidos não compõem. Quem compõe, na verdade, é o Canadá, da América do Norte, além do México.
O que é interessante por quê? Porque há nas más línguas que o Trump desejaria talvez uma intervenção caso essa assistência de fato não chegue. Sim. Isso chegou a ser debatido inclusive hoje no Conselho de Segurança da ONU, numa reunião emergencial. E nessa reunião emergencial também foi batida na tecla de que deveríamos utilizar soluções pacíficas. O que é muito interessante, inclusive para o Brasil, porque ele faz divisa com a Venezuela, né? Então, uma piora nessa situação só viria a prejudicar o Brasil, porque muito provavelmente, se houvesse alguma situação, o Brasil seria uma porta de entrada para qualquer tipo de ingerência, né? Então, isso é uma questão bem interessante, é uma manutenção da política externa. Nesse sentido, não é algo do posicionamento de um novo governo, mas sim a manutenção da tradição, exceto pelo fato de termos o vice-presidente comparecendo ao Grupo de Lima, porque o Grupo de Lima seria um fórum de ministros das Relações Exteriores. Então, a ida, por exemplo, do Mourão mostra que a situação de fato preocupa o governo. Sim. Mas que não vamos chegar a essa situação, né? Bom, para encerrar, eu vou pedir só mais um minutinho para a nossa produção. Pressão. Esse tipo de pressão diplomática, econômica, ainda pode surtir efeito? Porque vamos imaginar que a situação na Venezuela não é fácil, ela pode piorar, por exemplo, com a atuação diplomática desses países, especialmente na área econômica? Pois bem, desde o presidente Obama, nós já tínhamos tido diversos tipos de medidas econômicas, sanções econômicas feitas, impostas contra a Venezuela no âmbito da ONU. No âmbito da América do Sul, por exemplo, cabe lembrar que a Venezuela está suspensa do Mercosul pela falha do seu comprometimento democrático desde 2016, o que também acaba sendo uma forma de boicotar a Venezuela a título político, diplomático, no âmbito latino-americano. Então, claro, né, essas medidas elas são objetivadas para fazer com que a Venezuela mude a sua opinião, de modo que ela possa, né, na melhoria, serem levantadas essas sanções econômicas. Mas a Carta da ONU, sim, ela prevê que a falha desses instrumentos político-diplomáticos pode ocasionar uma interferência a nível militar no Estado. Então, sempre é importante tentar ao máximo esgotar esse foro de sanções econômicas e políticas para que a gente não tenha essa próxima etapa, esse próximo passo que é legalizado a nível internacional. Bom, quero agradecer a professora Tatiana Skieff, seja sempre bem-vinda, um bom retorno às atividades, né? Afinal de contas, está dando aula, né? A docência em Uberlândia, enfim, seja sempre bem-vinda aqui à sua casa e que a gente possa, com paz, resolver a situação, porque afinal de contas a gente tem uma banda de reggae aqui hoje e a mensagem da paz sempre foi a bandeira. Seja sempre bem-vinda, obrigada, professora. Muito obrigada.